recebeu o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, a FEComércio. E a gente vai conversar com ele agora, com o Dr. Roberto Trados, que vai trazer para a gente quais são as novidades. E à frente da FEComércio há 32 anos e agora reeleito para mais 4 anos. Uma boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Márcia. É verdade, eu fui eleito por mais 4 anos. E longe disso ser demérito, muito pelo contrário, é mérito de uma boa gestão que a minha diretoria junto comigo vem fazendo ao longo desses anos. Quem disse demérito? Alguém teve a ousadia de dizer isso? Alguns menos. Porque a primeira coisa que quando a gente ouve falar em FEComércio, a gente lembra de Roberto Tadros, não tem jeito, né? E a gente ouve aí que, óbvio, que reeleições indicam nada mais, nada menos do que um bom serviço. Nós estamos falando de comerciantes, de pessoas que têm ali uma visão de lucro, porque é inevitável, isso é realidade, precisam sustentar suas famílias, precisam mexer com a economia. Então, ninguém ia manter o senhor à frente da FEComércio por tanto tempo se não fosse realmente muito competente, né, doutor? Obrigado. Como é que o senhor vê esses 32 anos de gestão, a evolução, o movimento do comércio nesses 32 anos? O que mudou? Bom, veja, ao longo dos 32 anos nós tivemos várias crises, não é? Eu, por exemplo, quando assumi lá, foi na época ainda do presidente Sarney. O presidente Sarney, em 1986, introduziu o plano cruzado. E de lá em diante nós tivemos vários planos que afetou fundamente a economia. Logo na sequência nós tivemos o presidente Collor, que foi defenestrado. E ao longo da história desse país é um processo igual as batidas do coração e o sistema sistólico e diastólico do coração. Expansão e compressão, expansão e compressão. E o empresário no Brasil é um herói, não é? Porque ele sofre de todas as formas, não é? Ele investe e aí vem uma crise, ele perde tudo. Aí o governo, a cada dia, quer aumentar os impostos nos 3 níveis. E a grande preocupação hoje nossa é que os filhos de empresários não querem mais continuar os negócios dos pais, porque eles assistem ao sofrimento dos pais, né? Mas de aquela história, o comerciante ele não tem 13º, ele tem que prover o 13º. O comerciante não tem férias, ele tem um breve período com a família. E a gente vem acompanhando que o comércio, ele é muito de dom. Ele é muito para aquela pessoa que tem a veia comercial, a veia empreendedora. E a FEComércio, a gente acompanha nessa história toda da FEComércio, trazendo e atribuindo a essas pessoas empreendedoras por missão, por dom, e dando a elas a oportunidade de se profissionalizar. Como é que a FEComércio trabalha isso? Essa assistência ao comerciante, essa profissionalização ao comerciante que faz com que ele tenha uma técnica muito melhor para poder manter o seu negócio vivo. De fato, Márcia, nos preâmbulos da Constituição do Sistema Confederação e Federação do Comércio, SESC e SENAC, você tem uma visão muito nítida. O SENAC prepara mão de obra para qualificar esta mão de obra e, por via de consequência, melhorar os salários do trabalhador. E o grande óbice nosso sempre foi, sem dúvida alguma, de nós termos operários não qualificados, o que criava dificuldades no que tange a competição interna e internacional, de maneira que, por isso é que o Sistema S criou uma série de cursos voltados para isso. O comércio, em geral, ele está voltado para o uso interno, mas também para o turista. E você precisa, nas lojas, receber muito bem, saber apresentar os seus produtos para que seja vendido. No que diz respeito ao SENAC, em particular, nós temos perto de 4 mil
recursos no nosso portfólio. E tem os de maiores procura, né? O de maior procura no momento é o de informática, não é? Todos caminham para a informática. Mas nós abrimos uma faculdade aqui. É a segunda do norte e nordeste do país. Só em Recife tem e em Manaus que já está no seu segundo ano. De maneira que este objetivo e essa nossa perseguição nos leva a ter. Nós pegamos o filho do trabalhador na recreação infantil, alfabetizamos, damos um ensino médio, se quiser um curso profissionalizante, damos no SENAC, se quiser uma faculdade, damos no SENAC. Ou seja, nós cuidamos. Atende todos, né? Hoje nós trouxemos aqui no início do nosso programa da comunidade, o senhor devia estar se deslocando para cá, não sei se o senhor teve conhecimento, que a Seminf abriu 308 vagas para pedreiro e para auxiliar de pedreiro. Por que eu estou fazendo referência aí? Porque nós vimos centenas de pessoas hoje cedo, que inclusive bloqueou a rua que dá acesso ali à Seminf, atrás de uma vaga de emprego. Nessa conversa que nós viemos tendo, nós sempre trouxemos aqui que, infelizmente, essa crise que atingiu todo mundo e, consequentemente, o Brasil, que estamos no mundo, né? Então a gente também vai ser atingido. E acabou com milhares de postos de emprego. E a gente vem acompanhando isso e viu hoje, na realidade ali, o resultado de tudo isso, pessoas ali na frente procurando vagas de pedreiro. Como é que a FEComércio, como é que o senhor vê esse panorama econômico? A gente está saindo da crise, a gente não está saindo da crise. Como é que o senhor vê hoje, assiste tudo isso hoje? Veja, nós temos dois tipos de desemprego nesse país. É bom que nós todos fiquemos alerta. Primeiro, é o emprego estrutural. Este emprego estrutural não volta nunca mais. Por quê? Porque o campo foi mecanizado, a indústria foi robotizada e o último estandarte, o último estágio que ainda está vivendo mais ou menos incólume, é o comércio e serviço, continua empregando. Então, você tem o emprego estrutural e o emprego circunstancial, que é em consequência das crises e tal. Esses voltam quando a economia se aquece, mas os outros não voltam nunca mais. E aí, os postos foram definitivamente substituídos pela máquina, pela né? máquina. E nós já tivemos isso na Revolução Industrial, nós tivemos isso na mecanização do campo e hoje o último estágio é o setor terciário, que é o comércio e serviço. Isso tem nos preocupado muito, tanto que outro dia nós tivemos uma reunião em Brasília, muito grande, que reuniu a Confederação Nacional do Comércio e o SEBRAE Nacional. E eu, escalado pelo presidente da Confederação Nacional do Comércio, para presidir a reunião que se deu nas próprias instalações da Confederação Nacional do Comércio em Brasília. E a grande discussão e a grande preocupação é exatamente quando chegará o momento em que o comércio também entrará nesse processo de mudanças permanentes e se começará a perder emprego no comércio para a máquina, para a informática, enfim. E isso nos preocupa sobremaneira, porque no que pese o Brasil ter reduzido o seu crescimento demográfico, mas assim mesmo nós temos um crescimento acima do que acontece no primeiro mundo. Com uma diferença, é que o primeiro mundo se estruturou de tal forma que as pessoas sobrevivem e não morrem de fome. E aqui no Brasil, lamentavelmente, nós ainda vivemos em um país muito desigual, muito injusto. Que a miséria existe muito acentuada, né? No nosso estado, graças a Deus, nós temos pobreza, não temos miséria. Exato. Mas em outros estados da federação, como São Paulo, por exemplo, desgraçadamente, como nós Nordeste, temos miséria. E este do país não era para ter miséria, né? Então, há de se pensar em organizar esse país, evitar os desperdícios, os roubos,
para que essa riqueza seja distribuída. Como é que vai se dar, o senhor me desculpe para a gente perguntar, essa situação da eleição da Confederação Nacional do Comércio, como é que vai se dar essa eleição? Bom, essa eleição dar-se-á em setembro, próximo. E eu fui indicado inicialmente por 15 federações de comércio. O nosso colégio eleitoral são de 28 eleitores. Hoje, se a eleição fosse hoje, nós teríamos entre 23 e 24 votos. De 15 já temos 23, 24, porque logo na sequência, depois dos 15, mais 3 aderiram, mais 2 aderiram depois. Então, nós estamos com 21 votos, o que nos dá uma margem muito grande. E agora vamos aguardar os acontecimentos. O importante é que tem 2 fatores que eu entendo como extremamente importantes. O Amazonas, se eleito eu for, vai ocupar uma posição de destaque. Exato. Em nível nacional, nos grandes fóruns de debates. Né? E, obviamente, que lá nós vamos externar e levar a nossa voz para que o empresariado brasileiro, os políticos brasileiros, as autoridades brasileiras, de um modo geral, entendam que esse país é grande, uno e indivisível e que o maior território de Estado do país é o estado do Amazonas e que tem as maiores fronteiras internacionais e fronteiras complicadas. Né? Sempre complicado. Você se lembra que a Colômbia tinha não sei quantos grupos guerrilheiros, o Peru não sei quantos grupos guerrilheiros, a Venezuela está vivendo esse caos que deve se prolongar, não é? Tendo em vista a eleição que aconteceu ontem e que foi mantido o presidente que vem ocasionando todas essas situações, desmandos, né? Esses desmandos. Eu estou sempre indo a Roraima e vejo o estado calamitoso que ficou a cidade de Boa Vista, com um grande número de imigrantes, enfim. Então, o problema da 319, que tem que ser resolvido, né? Então vai ser extremamente positivo. Porque é uma estrada extremamente importante em termos comerciais, em termos econômicos e fundamentalmente de integração nacional e de estratégia militar. E, lamentavelmente, alguns políticos não se apercebem disso e alguns políticos da Amazônia, inclusive, ficam criando óbices para... Não seria nem abertura, de recuperação da estrada, de asfaltamento da estrada. E só de um trecho, né? 400 quilômetros. 12 horas e 42 minutos. Presidente, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa conversar com a gente sobre o nosso comércio, sobre nossa vida comercial, principalmente sobre esse aquecimento que a gente precisa. Boa sorte para o senhor, viu? Muito obrigado, Márcia.